verso 12 até o 14. Eis que venho breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. O nascimento de Cristo foi apenas o princípio da nossa alegria, porque Jesus é a alegria dos homens, mas daqueles homens que colocam sua esperança nele. Porque ele não é só o início da alegria daqueles que esperam nele, pois ele é a plenitude da alegria dos homens. Ele é o fechar das portas. Ele nasceu para a nossa alegria e para a ódio de outros. Também ele nasceu para a nossa comoção, tanto por termos conhecimento do seu sofrimento e ficarmos espantados, como pode um homem santo e justo sofrer tanto nas mãos de homens ímpios, e ficamos espantados com tamanha maldade e crueldade que o ser humano pode praticar, e ficamos comovidos por ele nos aceitar, mesmo na situação em que nos encontrávamos, sujos pelo pecado. Mas também continuamos comovidos, porque ele continuamente está nos recebendo em seus braços, depois que nos sujamos novamente com o pecado. Ele sabe quem somos pó, somos fracos. Ele conhece a nossa estrutura e sempre age com perfeita misericórdia e graça sobre a vida dessas criaturas pequeninas, ignorantes que somos nós. Veja o verso 2 novamente. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ele voltará em breve fisicamente, mas ele já habita dentro de nós espiritualmente. Isso é bom, isso é muito bom, é acalentador. Temos um hino que nós cantamos hoje: para morrer nasceu Cristo, e eu acrescento que para voltar Cristo precisou partir naquela cruz. A possibilidade da volta de Cristo, de Jesus, sempre está presente, sua volta é iminente. Se apresse a arrumar a sua vida com Ele. Não demore. Não prolongue suas questões. Essa recompensa não se refere somente aos amigos da cruz, mas também Cristo terá recompensa para os inimigos da cruz. Essa volta que Cristo está falando aqui em Apocalipse, capítulo 22, é a segunda volta. É a volta após o arrebatamento, 7 anos de tribulação, e aí ele volta. É a volta para iniciar o seu reino milenar, o reino que ele preparará para nós vivermos. Enquanto a salvação é pela graça, as recompensas são pelas obras. Até mesmo para aqueles que irão passar a eternidade na condenação, sua condenação será pelas obras. A condenação será mais severa ou menos severa, dependendo das obras. Isso também vale para os filhos dele, para os crentes, para os cristãos. Dependendo das nossas obras, Cristo tem a sua recompensa para nos presentear. E sendo a volta de Cristo em breve e iminente, em breve, porque ela logo acontecerá. E a gente sempre diz logo, porque a gente não sabe quando. E para nós pode demorar, mas para Cristo não, é breve. E iminente pode ser a qualquer momento. São duas coisas diferentes. Os crentes devem aproveitar o tempo curto para acumular tesouros no céu. E quando nos encontrarmos com Ele, não na sua volta, mas antes do arrebatamento, então teremos algo como um Natal contínuo e eterno, onde nós receberemos presentes, que são as recompensas. Se a Bíblia diz que a volta de Cristo é breve, então o arrebatamento está mais próximo ainda, porque ele vem antes de 7 anos. É o arrebatamento que é iminente, na verdade.
não a segunda volta. A segunda volta é contada a partir do arrebatamento de 7 anos e volta a Cristo. Mas o arrebatamento é evidente. Verso 13, Jesus falando com o apóstolo João, que estava exilado na ilha de Patmos, por causa do Evangelho. Eu sou o Alfa e o Ômega. É a primeira e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o princípio, o primeiro e o último, ou o princípio e o fim. Eu que começo tudo e acabo tudo. Ele é o início de tudo. Ele foi o início da minha nova vida, da sua nova vida. O início de uma vida boa que temos nele. E ele será o final, ou seja, a plenitude de tudo o que é de bom. De toda a graça de Deus, de todas as bênçãos. Quem fechará as portas desta era não será Satanás, será o Senhor Jesus. E ele fechará com chave de ouro. Ser o alfa e o ômega, ser o primeiro e o último, ser o princípio e o fim, significa que ele é eterno e soberano. E que ele termina o que começa. Por isso podemos confiar em sua palavra e nas suas promessas. Podemos confiar que ele irá completar o que começou em nós, a salvação. Filipenses 1,6 fala isso. Versículo 14. Felizes, ou bem-aventurados, os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas, mas lavam as suas vestes aonde? No sangue de Cristo. Que vestes? Aqui é um simbolismo para as nossas obras. Depois de salvo, a salvação é pela graça, as recompensas são pelas obras. Então nós lavamos a nossa vida, as nossas obras, no sangue de Cristo. E temos o direito da árvore da vida. Aquela que estava no jardim do Éden foi retirada. A árvore da vida é aquela que dá vida eterna. Mas pastor, por que foi retirada do jardim do Éden? Já pensou Adão e Eva então comerem da árvore da vida, que dá vida eterna, e eles eternamente ficarem em pecado? Mas nós poderemos comer, porque nós já fomos lavados pelo sangue de Cristo. E assim nós podemos entrar na cidade. Que cidade? Nova Jerusalém, pelas portas. A melhor coisa que tem é entrar pelas portas, né? Ele nos encontrou imundos, sujos, e fomos lavados por seu sangue. E nossas vestes, ou seja, nossas práticas, também foram lavadas no sangue do Cordeiro de Deus. E agora temos o direito de nos alimentar da árvore da vida, e assim viveremos eternamente. Não como pecadores, mas como homens e mulheres limpos pelo sangue do Cordeiro. E ainda mais, podemos entrar pelas portas da Nova Jerusalém. Isso é maravilhoso, porque ele nos encontrou lá no lamaçal, de onde você vivia. Alguns no maior lamaçal, outros no menor lamaçal. Eu, pelo menos, me considero alguém que Cristo me encontrou num lamaçal bem grande, da maneira que eu vivia antes de conhecer a Cristo. Outros não viviam uma vida tão lamacenta, mas foi encontrado um pouco de lamaçal. Só que ainda nos sujamos. Nós somos como os porcos que sempre estão voltando para a lama e gostam lá. Ainda nos sujamos. E Cristo ainda derrama a sua graça. Ela é contínua. Ela começou no dia da nossa salvação e é contínua, derramada em nossas vidas. É como um fluir da graça de Deus sendo derramado sobre nossas vidas, a misericórdia da graça de Deus sendo derramada nas nossas vidas dia após dia. E um dia nós não pecaremos mais. Você não vai mais se sujar na sua lama. Constable comentou o seguinte: as pessoas que lavarem suas vestes no sangue do Cordeiro terão acesso à árvore da vida. Só o sangue dele é puro, é um sangue sem pecado. Isto é, viverão para sempre na nova criação. Eles também entrarão na Nova Jerusalém por seus portões, isto é, poderão desfrutar de comunhão íntima com Deus. Eles não vão entrar de fininho na festa, é
por trás, como não convidado. Não, eles poderão entrar como convidado. Eu fui convidado para participar da nova criação. Apesar dos apesares, apesar de quem eu sou, Cristo me convidou. Apesar da minha infidelidade, apesar de eu viver todos esses anos como crente, sendo infiel ao Senhor na maioria das vezes, Ele me convidou para viver com Ele sem pecado na nova criação dele. E eu posso entrar pelas portas, porque eu sou convidado, eu tenho convite oficial. Verso 15: ficam fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Cães é uma metáfora para os moralmente impuros. E Costa, ele comenta que nos dias de João, muitos cães eram selvagens, agressivos e necrófagos, comiam carniça, né? É por isso que eu não vou falar muito alto, por isso que eu não gosto muito de cachorro, né? Mas, então, os cães, os cachorros, os dogs, eles eram usados como essa metáfora para pessoas moralmente impuras, por eles serem selvagens, agressivos e necrófagos. Todos os que praticam tais coisas se referem àqueles que praticam por não serem filhos de Deus. Eles são filhos desse mundo e esses ficarão de fora da nova criação. Há filhos de Deus que até praticam essas coisas? Sim, há. Mesmo assim, tem o convite para participar da nova criação. Esses que praticam, que o texto de João está falando no versículo 15, são aqueles que não têm Cristo. Eles ficaram fora da nova criação de Deus para a eternidade toda. Mesmo assim, tal versículo deve ser um alerta para nós crentes, não apostatarmos da fé, praticando os mesmos vícios dos ímpios. Isso é possível. É possível isso acontecer. Versículo 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho, como semente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O sol, que começa o dia amanhecer e você consegue ver no horizonte. Então ele enviou o seu anjo, enviou alguém para dar às igrejas esse testemunho. A gente percebe em Apocalipse que era uma mensagem às 7 igrejas da Ásia. Hoje parece que uma só ainda sobrevive das 7. Não lembro direito, mas essas 7 igrejas também significam todas as igrejas do mundo, de todas as épocas. Então, uma mensagem para nós. E ele diz: eu sou a raiz e o descendente de Davi. A Davi foi prometido a dinastia, a descendência dele. Jesus é a raiz e o descendente de Davi. E Jesus diz: eu sou a resplandecente estrela da manhã. Passamos muitas vezes um dia tribulado, difícil, vamos dormir preocupados, ansiosos, mas sempre de manhã o sol nasce novamente. Cristo lhe quis mostrar isso. Sempre haverá um novo nascimento, sempre haverá uma nova oportunidade. Natal é nascimento. A palavra, o significado da palavra Natal é este: nascimento. E Cristo nasceu em nossas vidas. E esse nascimento é contínuo, porque Cristo resplandece em nossas vidas dia após dia e eternamente. O aparecimento da estrela da manhã anuncia o alvorecer de um novo dia. Da mesma forma, a segunda vinda do nosso Senhor anunciará o alvorecer de um novo dia na história, uma nova era. MacArthur comentou da seguinte maneira: esta é a estrela mais brilhante que anuncia a chegada do dia. Quando Jesus vier, ele será a estrela mais brilhante que espantará as trevas da noite do ser humano e proclamará o nascimento do glorioso dia de Deus.
ainda há em mim, ele vai espantar por completo. Não haverá mais nada de trevas. Aquilo que me assombra dia após dia, aquilo que eu luto em segredo, em particular, que só eu e meu Senhor sabem, deixará de existir um dia. Eu não lutarei mais também. Isso é maravilhoso. Nascimento de um novo dia em seu reino milenário. Nascimento da esperança que tanto aguardávamos. Nascimento de uma nova era de justiça. Nascimento de um reino de justiça onde seremos governados pelo nosso Rei Jesus. Aquele que governará para sempre. Nunca haverá eleições para a sua continuidade ou para outro rei reinar no seu lugar. Porque não existe outro digno de reinar no lugar de Jesus. Já elegemos Ele em definitivo nas nossas vidas com o nosso voto eterno. Versículos 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água. O Espírito é o Espírito Santo de Deus. E ele diz: vem. A igreja, que é a noiva, aqui também diz: vem. E todo aquele que ouve essas palavras com fé também diz: venha. O Espírito Santo não mais gemerá. A igreja não mais sofrerá. Ninguém mais chorará, porque Cristo voltará para iniciar um Natal eterno em nossas vidas. O Natal começou mais ou menos uns 2025 anos atrás, mas ele não terminou, pois terá o seu clímax na volta de Cristo. Lá veremos o resultado de seu nascimento, de seu Natal. Lá teremos a plenitude do Natal, o fechamento e cumprimento daquilo que ele iniciou há mais ou menos 2025 anos atrás. Por isso a igreja de Jesus Cristo deve ansiar pela volta de seu Senhor. Essa é a mensagem de Natal desse ano. Deus abençoe a sua vida. Até foguete.